Neste segundo dia do nosso tríduo de preparação para a festa de Corpus Christi, seguindo o texto base que nos está orientando a nossa reflexão, a exortação pós-sinodal, Sacramento Caritatis, o nosso segundo dia contempla o segundo capítulo desta importante exortação apostólica. E hoje nós estamos refletindo sobre a Eucaristia, o mistério celebrado. E neste segundo capítulo da nossa exortação apostólica, nós vamos encontrar alguns elementos fundamentais que dizem respeito à própria dinâmica da celebração da Eucaristia. E isso exige, sem dúvida, uma coerência, né? Ontem falávamos sobre o mistério acreditado, e esse mistério acreditado agora é celebrado na própria Eucaristia, como rito, como um momento de fazer a memória daquilo que Jesus realizou na sua vida, a sua entrega, a sua paixão, a sua morte e ressurreição, a grande expressão desse amor infinito de Deus por todos nós. Pois bem, então, nesta coerência entre o que celebramos e aquilo que nós cremos, o documento nos apresenta alguns elementos que merecem uma maior reflexão e nos oferece até mesmo algumas sugestões pastorais de grande importância, como, por exemplo, a riqueza dos sinais litúrgicos, de alguns gestos da própria liturgia. Aqui nós poderíamos lembrar algo que está um tanto negligenciado nas nossas celebrações, que é a capacidade de silenciar. Se nós não silenciamos diante do grande mistério do amor de Deus, nós não podemos fazer a experiência do encontro com este amor. Nós temos as próprias vestes litúrgicas, as vestes que os sacerdotes usam, até mesmo algumas vestes que são utilizadas por algumas pessoas que desempenham um serviço na própria liturgia. As vestes não são decoração para as pessoas, mas as vestes são sinais que devem sempre apontar para uma dignidade do sacramento celebrado. E porque nós cremos que estamos diante do grande mistério do amor de Deus. Então, o estar de pé, o estar sentados como uma atitude de atenção para a escuta da palavra, o colocar-se de joelhos, que também é uma expressão que manifesta a nossa fé. Nós estamos diante da grandeza de Deus e, portanto, reconhecemos a nossa pequenez, mas o estar de joelhos não é de forma nenhuma uma expressão de humilhação, mas é uma expressão de humildade. E certamente o ser humano não tem uma expressão de maior grandeza, senão aquela que de fato indica a sua humildade. E, portanto, tudo isso está a serviço, tudo isso compõe o modo de celebrar a Eucaristia, portanto, está a serviço da celebração. Há uma estreita relação entre o modo como nós rezamos e o modo como nós celebramos. Isto é, aquilo que nós celebramos precisa expressar a nossa fé. E, portanto, há todo um cuidado para que, de fato, as nossas celebrações elas sejam manifestações daquilo que nós cremos. Nossa fé se expressa no modo como nós celebramos a liturgia, pois a fonte de nossa fé e da liturgia eucarística é o mesmo acontecimento, isto é, a doação que Cristo faz de si mesmo nesse mistério pascal. Por isso, nossas celebrações devem expressar a beleza que é a nossa fé, já que na liturgia brilha o mistério pascal, pelo qual o próprio Cristo nos atrai a si e chama a comunhão. Nossa liturgia deve ser marcada pela beleza que não é simplesmente a harmonia de formas ou padrões de cada geração ou da moda que está em voga, mas a beleza da nossa liturgia é a verdade. E qual é a verdade? Do amor de Deus para conosco. Então é isto que deve se apresentar, é isso que deve aparecer na liturgia como beleza, esta verdade, a verdade
do amor de Deus realizado no mistério pascal de Cristo. Então essa beleza da liturgia tem como agente, sujeito principal o próprio Jesus Cristo, e o Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. É Jesus que realiza a liturgia. Nós somos apenas servos, desde o sacerdote que preside a Eucaristia, os ministros que estão ali desempenhando uma ação na liturgia. Nós não somos os sujeitos e, portanto, a liturgia não é nossa, mas a liturgia do próprio Jesus, é a ação de Jesus através de nós, em nosso favor, por nós e para o nosso bem. Então, quando a igreja celebra a Eucaristia, o faz para cumprir a ordem de Jesus, isto é, quando celebra o sacramento da Eucaristia, está cumprindo o próprio mandamento de Jesus. Isto é, Santo Agostinho nos recorda que o corpo e sangue de Cristo, se nós o recebemos bem, então ele nos transforma. Isto é, nós somos transformados naquele que nós recebemos. Assim, para que haja uma participação plena, ativa, frutuosa dos fiéis na liturgia, é necessário que, de fato, a celebração ela se realize com dignidade. E essa dignidade, que é o rito litúrgico que nós realizamos, é que garante ao longo dessa história de 2000 anos da igreja a vida de todos os crentes, ou seja, a vida de fé, aquilo que nós professamos. Até mesmo o Papa Francisco, que o ano passado fez uma série de audiências, aquelas catequeses a cada quarta-feira lá na Praça de São Pedro, e em algumas dessas catequeses o Papa Francisco ele tratou sobre o tema da Eucaristia. E é muito interessante que numa dessas catequeses, em novembro de 2017, o Papa dizia que a missa não é um espetáculo, mas a missa significa ir ao encontro da paixão e da ressurreição do Senhor. Então, essas palavras do Papa Francisco, elas são um desafio para nós que celebramos a Eucaristia, que muitas vezes somos tentados a transformar a celebração da Eucaristia num verdadeiro show, num espetáculo. E, portanto, isso supõe que nós conheçamos o valor da Eucaristia e também as normas litúrgicas, porque as normas litúrgicas, elas são formulações daquilo que nós acreditamos, a normatização de um valor, e o valor é a fé que nós temos na Eucaristia. E, portanto, é preciso que nós tenhamos em conta as várias formas da linguagem que nós utilizamos, porque a Eucaristia, ela se celebra com uma linguagem, que nós dizemos é a linguagem ritual, simbólica, mas que aponta sempre para uma verdade. E por isso é importante que nós consideremos os vários aspectos, desde a palavra, o canto, os gestos, o silêncio, as ações do nosso corpo, as cores que nós utilizamos na liturgia, enfim, todo esse conjunto de elementos que estão a serviço da celebração da Eucaristia. Servir a vida é nossa missão.